Na infância, Aérea Targaryen era tímida e cheia de medos. Ela tinha pavor de cavalos, cães, garotos com vozes altas, homens barbados, dança e, especificamente, os dragões, conforme relatado pelo grande mestre Bennifer. No entanto, após a coroação de seu tio Jaehaerys, ela se transformou em uma jovem animada e aventureira, passando seus dias entre canis e estábulos, o que gerou rumores de que Aérea teria trocado de lugar com sua irmã gêmea, Rhaella. Conhecida por seu temperamento obstinado e língua afiada, Aérea adorava a agitação da Fortaleza Vermelha e a atenção como herdeira do rei. Durante seu tempo em Pedra do Dragão, tornou-se uma verdadeira rebelde, desafiando autoridades e ansiando para retornar à corte real para voar em um dragão. Vamos explorar a fascinante história de Aérea Targaryen. Então, já curte, se inscreva, deixe um comentário me ajudando e veja outros vídeos aqui do canal. Vamos logo para o vídeo. Aérea Targaryen nasceu em 42 depois da conquista, em Rocher do Casterly, onde seus pais, o príncipe Aegon Targaryen e a princesa Rhaena Targaryen, estavam escondidos dos pobres companheiros, que se revoltaram contra a casa Targaryen. Os pobres companheiros eram uma casta de religiosos, gente. Eles pensaram que podia controlar o povo com só... ai, vou me converter, mas não deu não. Após a morte de seu avô, o rei Aenys I Targaryen, a coroa foi usurpada por seu tio Maegor, tirando o direito de seu pai, Aegon. Não é Aegon Conquistador, gente. É outro Aegon. Em 43 depois da conquista, Aegon enfrentou Maegor em batalha, mas foi morto. Para proteger Aérea e sua irmã gêmea Rhaella, Rhaena as disfarçou e enviou elas para aliados, sem saber para onde elas foram levadas. Entretanto, as duas meninas foram encontradas por Tyanna da Torre, uma das esposas de Maegor. Quando Rhaena foi chamada a Porto Real em 47 depois da conquista para se casar com Maegor, Tyanna usou a presença das meninas para garantir a cooperação de Rhaena. Após o casamento de sua mãe, Rhaena Targaryen, com o rei Maegor Targaryen, Aérea permaneceu na corte onde Maegor a nomeou sua herdeira até que ele tivesse um filho. Ao mesmo tempo, seu tio, o príncipe Jaehaerys, foi deserdado por Maegor. Em 48 depois da conquista, quando Lord Rhaegar Baratheon proclamou Jaehaerys como o verdadeiro e legítimo rei, a rainha Rhaena fugiu com Aérea à noite em Dreamfire para se juntar à causa de seu irmão. Quando Jaehaerys assumiu o trono de ferro após a morte de Maegor, sua reivindicação foi contestada por alguns que acreditavam que Aérea, como herdeira de seu pai, eles acreditavam que ela tinha um direito mais forte ao trono, mas devido à sua pouca idade e natureza tímida, até mesmo a sua mãe, Rhaena, concordou que ela não era adequada para governar e aceitou que Jaehaerys deveria ser rei. No final de 48 depois da conquista, Aérea viajou para Vila Velha para a coroação de Jaehaerys. 9 dias após a coroação, Aérea acompanhou o rei em seu retorno para Porto Real. No entanto, após a visita à Vila Velha, Aérea rapidamente se tornou mais parecida com sua irmã Rhaella, uma garota mais ousada e obstinada, enquanto Rhaella, que permaneceu em Vila Velha, tornou-se mais tímida como Aérea. Na época, muitos acreditavam que as duas tinham sido trocadas. Isso nunca foi provado e ninguém questionou, já que Aérea ou Rhaella disfarçada de Aérea era a herdeira do rei Jaehaerys I, até que ela tivesse seus próprios filhos. Até que faz sentido, gente. Tipo, não quero governar, vai lá no meu lugar. De boa. Mas aí fica ruim pra nossa história se ela estiver trocado de lugar, porque agora eu não tô contando a história de Aérea, eu tô contando a história de Rhaella. E aí como fica. Mas bora fingir que é Aérea ainda. Em 50 depois da conquista, após não conseguir desfazer o casamento secreto do rei Jaehaerys I com sua irmã mais nova, Alysanne, Lord Rhaegar Baratheon sugeriu destituir Jaehaerys antes que ele atingisse a maioridade e coroar a princesa Aérea em seu lugar. Como resultado, Rhaegar foi removido de seu cargo por sua esposa, Alysanne Velaryon, a rainha regente. Naquela noite, o irmão de Rhaegar, Sir Ronald Baratheon, e uma dúzia de homens invadiram os aposentos de Aérea para levá-la à Ponta Tempestade. No entanto, Aérea já havia sido levada e disfarçada como uma garota comum, com os cabelos tingidos de castanhos lamacentos. Aérea passou o restante da regência trabalhando perto do portão do rei, o que ela considerou a época mais feliz de sua vida. Após o fracasso do primeiro plano, Lord Rhaegar enviou seu irmão Orren ao Septo Estrelado em Vila Velha para exigir que o Alto Septão entregasse a irmã de Aérea, Rhaella, para ser levada à Ponta Tempestade. Rhaegar planejava forçá-la a confessar que ela era a verdadeira princesa Aérea, não Rhaella, e então coroá-la rainha. No entanto, esse plano também falhou. Em 51 depois da conquista, a rainha Rhaena Targaryen, mãe de Aérea, visitou a corte de Jaehaerys I para o segundo casamento de Jaehaerys com sua rainha, Alysanne. Após a cerimônia, Rhaena exigiu Pedra do Dragão como sua residência e o retorno de Aérea, de quem ela estava separada desde a coroação de Jaehaerys em Vila Velha.
Jaehaerys concordou com ambos os pedidos. Aera mudou-se com sua mãe, a rainha Rhaena Targaryen, para a Pedra do Dragão, mas ela detestava o lugar, pois era muito diferente da vibrante corte de Porto Real, que ela tanto amava. Aérea não tinha memórias de sua mãe, e Rhaena não conhecia a própria filha. Aérea foi obrigada a deixar seus amigos para trás e não encontrou nenhuma garota da sua idade no castelo Targaryen, além de não ter permissão para se misturar com o povo da ilha. A garota literalmente foi uma prisioneirinha. Enquanto na Fortaleza Vermelha ela recebia muita atenção como herdeira do rei, as mulheres em Pedra do Dragão prestavam pouca atenção a ela, exceto Elissa Farm. Por mais infeliz que Aera estivesse em Pedra do Dragão, Elissa Farm frequentemente falava em retornar aos vastos mares ocidentais, e Aera implorava para ter permissão para ir com ela. Rhaena apresentou Aera aos dragões que viviam na ilha, e a incentivou a reivindicar um, para que pudesse voar um dia. Com os dragões como seus únicos amigos na ilha, Aera começou a contar os dias até que pudesse montar um e fugir. Embora a rainha Alicent Targaryen tenha dado à luz um filho a Aegon em 52 depois da conquista, a criança morreu 3 dias após o nascimento. Em 53 depois da conquista, Aera foi finalmente substituída como herdeira do rei Jaehaerys, quando Alicent deu à luz a princesa Daenerys. Não a Daenerys que a gente conhece, gente. Outra Daenerys. Aera não gostou de ser substituída pela jovem princesa. A essa altura, Aera tinha se tornado obstinada e desafiadora, faltando às orações, aulas e refeições e insultando os membros da corte de sua mãe, com apelidos como Sir Estúpido, Lord Cara de Porco ou Lady Peidos. Aera é top, gente. No ano seguinte, Elissa Farm, a única amiga de Aera na ilha, despediu-se de Pedra do Dragão. Embora ela tenha implorado para Elissa ficar ou levá-la junto, Elissa recusou e partiu. E abandonar a amiguinha. É mestre fazer o que também, né? Após os companheiros e amigos da rainha Rhaena serem envenenados por seu marido, Andrew Farm, mais tarde naquele ano, a rainha Alicent visitou a ilha para confortar sua irmã e sobrinha. Enfurecida, Aera rejeitou a rainha, afirmando que não se importava que as mulheres estivessem todas mortas. Ela também expressou raiva sobre a posição de Daenerys como a herdeira do trono, não a nossa Daenerys, gente, e sobre o fato de que sua mãe uma vez colocou um ovo de dragão no berço de Alicent, mas não fez nada por Aera, além de entregá-la quando criança, deixando-a para trás para ir para Far Isle, deixando-a para trás. Aera implorou a sua tia para levá-la de volta para Porto Real com ela, mas quando Alicent trouxe o assunto a Rhaena, a ideia foi imediatamente rejeitada. Rhaena convocou Aera naquela noite e elas discutiram furiosamente. Aera se recusou a falar com Alicent depois disso. Aérea desapareceu de Pedra do Dragão no final de 54 depois da conquista, montando e voando no dragão Balerion, que havia se estabelecido na ilha após a morte de seu cavaleiro anterior, o rei Maegor Targaryen. Vixe, montar logo perigosão, gente. Sua mãe, a rainha Rhaena, inicialmente acreditou que Aera havia retornado a Porto Real, mas ao chegar lá, descobriu que ela não tinha sido vista. Corvos foram enviados a todos os senhores dos 7 reinos para relatar qualquer avistamento de Aera ou Balerion. Além disso, os agentes e informantes de Rhaego Drais, o mestre da moeda do rei, receberam a missão de encontrá-los do outro lado do Mar Estreito. A maioria dos relatórios foi inútil e não trouxe resultados. Enquanto isso, Rhaena percorreu os 7 reinos com seu próprio dragão Dreamfire em busca de sua filha. Sem sinais de Aera, o rei Jaehaerys começou a temer que ela estivesse morta, sugerindo ao seu pequeno conselho que Balerion poderia tê-la derrubado. No entanto, o Septão Bar discordou, argumentando que Balerion teria retornado à Pedra do Dragão se tivesse perdido seu cavaleiro. Como Balerion não havia sido avistado em nenhum lugar em Westeros, Bart sugeriu que eles haviam ido para o leste. Aera e Balerion permaneceram desaparecidos por mais de um ano, até que finalmente retornaram a Porto Real, no 13º dia da quarta lua de 56 depois da conquista, com Aera gravemente doente, agarrada às costas do dragão. Ela estava quase irreconhecível, magra como palito, com suas roupas em farrapos, seu cabelo estava emaranhado e seus olhos estavam sangrentos. Após murmurar, "Eu nunca", Aérea desmaiou. Ela foi levada ao grande mestre Benifer por Sir Lucamore Strong da Guarda Real. Benifer cuidou de Aérea em seus aposentos, com Septão Bar chamado para realizar os ritos dos moribundos. Apenas esses 2 homens testemunharam suas últimas horas, pois o mestre proibiu
a entrada de todos os outros, inclusive o rei e a rainha. Bennifer administrou leite de papoula e tentou reduzir a febre da princesa com banhos de gelo, mas nada funcionou. Ela chegou à Fortaleza Vermelha pela manhã e, ao anoitecer, Septon Bar anunciou sua morte. A Arya foi cremada ao amanhecer do dia seguinte. Sir Luca Moore relatou que a febre dela era tão intensa que ele podia senti-la através de sua armadura. Seus olhos estavam ensanguentados e havia algo se movendo dentro dela, segundo o cavaleiro, até que o rei proibiu mais comentários. Bennifer não deixou registro detalhados da morte, mas Bar descreveu uma febre que nunca havia visto antes. A princesa estava magra, com a pele vermelha, e sua carne parecia estar cozinhando por dentro. Bar relatou que inchaços se moviam sobre a sua pele, causando grande dor, e a Arya frequentemente implorava pela morte. Ela parecia estar sendo cozida internamente, com a carne escurecida e fumaça saindo de sua boca, nariz e regiões inferiores. Seus olhos cozinhavam até estourarem. Quando foi imersa no banho de gelo, coisas viscosas e indizíveis emergiram de sua pele e morreram devido ao frio. As origens dessas criaturas dentro de Arya são desconhecidas. Bar especulou que foi Balerion, não a Arya, que escolheu o destino, retornando a Valyria, onde criaturas amaldiçoadas agora habitavam. Um corpo foi enviado à rainha Rhaena em Estermont, mas a Arya já havia sido cremada quando a mensagem chegou. Rhaena foi à Fortaleza Vermelha para recolher as cinzas das filhas. Embora o rei Jaehaerys tenha oferecido um enterro em Pedra do Dragão, Rhaena, sabendo que a Arya odiava o lugar, levou suas cinzas em Dreamfire e as espalhou nos ventos. Após a morte de Arya, Balerion tornou-se o primeiro dragão a residir no Fosso dos Dragões, guardado pelos novos Dragon Keepers. Bart começou a estudar dragões, resultando na obra Dragons Wives em Worms. Ele provavelmente discutiu a morte de Arya com o rei Jaehaerys, que decretou que nenhum navio suspeito de ter visitado as Ilhas Valyrianas ou navegado pelo Mar Fumegante poderia desembarcar nos portos do reino. Qualquer Westerosi que visitasse Valyria seria executado. A história de Aeria Targaryen é uma das mais sombrias e misteriosas da história de Westeros. Uma jovem que, mesmo cercada de dragões e reis e fantasias, encontrou um destino mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias fascinantes dos Sete Reinos. Nos vemos nos próximos vídeos. Deixe o seu comentário do personagem que você quer que eu conte a próxima história. Valeu e falou!